Amados de Deus, graça e paz a todos os irmãos. Nós estamos em mais um vídeo do canal Evangelho Sem Máscaras e vamos tirando as máscaras. Nosso compromisso aqui é com a verdade, os irmãos que conhecem o nosso trabalho sabem disso. Por isso já peço que vai dando aí o seu like, já vai aí comentando, já vai participando, porque é muito importante. Nós estamos rumo aos 20 mil inscritos e eu preciso do seu apoio para chegarmos lá. O canal Evangelho Sem Máscara não é um canal de fuxico gospel. É um canal que trazemos aqui notícias e fazemos um comentário à luz da palavra de Deus. E eu peço a você que chegou aqui, que conhece o trabalho, já vai dando joinha. Quem não conhece, assista o vídeo, assista outros vídeos do canal. E se entender que nós estamos aqui com um trabalho sério, você se inscreva, aperte o sininho das notificações, nos ajude a levar esse vídeo a mais pessoas, rumo aos 20 mil inscritos. A nossa próxima etapa, a nossa próxima meta, a nossa próxima etapa são os 20 mil inscritos. Muito bem. Eu quero comentar com vocês aqui hoje um assunto de um pastor da Igreja Assembleia de Deus de Brasília. A Igreja Assembleia de Deus, os irmãos sabem, ela é a maior igreja evangélica do Brasil. Apesar de não ser uma igreja só, ela ramifica em muitas igrejas, mas ela é a maior igreja. E a grande verdade, meus irmãos, é que nós vivemos momentos bem delicados do evangelho. Não é segredo isso, nós temos aí várias notícias. O problema, meus irmãos, é que eu percebo que os evangélicos gostam de encobrir os seus pecados para ter uma máscara de santidade. Eu percebi isso acontecendo na igreja ICM, a qual eu participei. Era muito comum eles dizerem assim, não vamos expor a obra, vamos preservar a obra. E quando eles falam isso, na verdade, o que eles estão querendo fazer é justamente esconder, para que as pessoas não saibam que lá está igual a qualquer outro lugar mesmo. E não é diferente com a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é uma igreja de muitos homens sérios, conheço muitos, mas uma igreja que, como todas, ela vem perdendo todo o senso de responsabilidade com a santidade, com a palavra de Deus. A Bíblia diz, meus irmãos, que é necessário que aconteça os escândalos. Então não tem como não existir escândalo. Vai sempre acontecer. A Bíblia fala, ai daqueles que por ele vem o escândalo. Mas nós não podemos abalar a nossa fé por causa de escândalo, por causa de homem A, de homem B. De forma nenhuma, nós temos que seguir à frente. O problema, meus irmãos, é que muitas das vezes esses escândalos, eles são encobertos para que as pessoas que estão fora não vejam a verdade que está dentro do sistema religioso. Eu tenho falado aqui, irmãos, e eu sei que muitos têm uma opinião até contrária à minha, e eu respeito as opiniões, mas eu tenho falado aqui, mostrado que o sistema religioso atual, ele sempre foi isso aí. O sistema religioso, ele é podre. O sistema religioso cristão não é diferente do sistema religioso de qualquer outra religião. O Evangelho de Cristo, meus irmãos, não é uma religião. Cristo não veio fundar uma nova religião. Cristo trouxe uma mensagem de vida, de transformação, de libertação. O que o homem fez? Transformou isso em uma religião, para se tornar a maior religião do mundo. E aí é onde nós vamos ver o que está acontecendo, né? E não adianta alguém entrar no canal aqui, eu não me preocupo com isso, eu sempre respondo os inscritos, os haters, mas eu respondo até porque o propósito nosso é abrir os olhos das pessoas, mas eu não me ofendo, me chamar de o que você quiser chamar, pode chamar. Nós não vamos encobrir aqui, porque a Bíblia não fez isso. Nós vamos ver que toda a história da Bíblia, os defeitos do que estavam acontecendo eram mostrados. Por exemplo, Davi, que foi chamado um homem segundo o coração de Deus, a Bíblia mostra o adultério dele, mostra o quão sanguinário ele era. Chega a dizer que ele não podia construir o templo, porque ele era um homem com as mãos cheias de sangue. Na história da igreja, é interessante ali a história
de Simão o Mágico, a Bíblia diz que ele era uma pessoa que tinha se convertido ao Senhor, ele fazia parte da igreja, e de repente os apóstolos chegaram, foram impor as mãos sobre os demais, receberam o Espírito Santo. Simão ficou maravilhado, foi lá e ofereceu dinheiro. E a Bíblia conta isso. Porque nunca foi intenção esconder os desvios. Agora, a igreja quer esconder desvios. Então, existem canais, né, como o pastor Solon está aí, e temos vários canais pela internet que mostram o que está acontecendo. É justamente para trazer isso à tona. Não tampar sol com a peneira, não. Né? A matéria que eu vou ler, ela está no... Como é que chama? No jornal Metrópolis. É uma matéria do Metrópolis que ela diz da seguinte forma, vejam bem, está aí a matéria: queda de pastor talarico, causa racha entre fiéis e disputa por poder. Né? Vice-presidente da Assembleia de Deus de Brasília foi acusado de trair a esposa com uma fiel. O pastor foi afastado do caso por escândalo. Isso foi agora em julho de 2024. Está aí a Assembleia de Deus. Eu quero comentar um pouquinho para os irmãos. O pastor chama Manuel Pereira Xavier, tem 51 anos, e ele é o que protagonizou esse vexame, porque ele foi pego saindo do motel com uma irmã da igreja. Meus irmãos, o grande problema que eu trago para os irmãos, nós estamos aqui para julgar o pastor, porque isso aí é Deus que julga, irmãos. Primeiro, acho que como cristãos nós devemos orar pela família dele. Imagino o que a esposa desse homem está passando, que vexame, que vergonha, que dor, que humilhação. Mas eu chamo a atenção para o sistema. Todos os nossos vídeos aqui nós vamos voltar a mostrar o sistema. Essa Assembleia de Deus é uma Assembleia de Deus no Distrito Federal que tem mais de 450 congregações. Uma igreja enorme. O pastor presidente dela é o Orcival. Esse pastor Orcival, ele, há alguns anos atrás, ele largou a sua esposa. Isso quem relata é um membro da igreja, um ex-membro de lá. E ele casou com uma mulher mais nova na sede lá onde ele é pastor. Ele é pastor-presidente de um campo de mais de 450 igrejas. Dinheiro rola solto, mas é muito dinheiro. O poder que esses homens têm é coisa terrível para influenciar a política e fazer todas a sorte de maratutaia possível. Inclusive, nós vamos fazer um vídeo aqui falando de alguns casos polêmicos na política. Se o cristão deve envolver com política, eu vou dar a minha opinião. Posso não agradar a todos, mas eu vou falar. E esse pastor Sivoide casou de novo, irmãos, ali dentro da sede. Dizem que a noiva dele, né, a nova mulher, estava com véu e grinalda direitinho. E os pastores que fazem parte, que cuidam dessas 450 congregações, estavam muito felizes no dia, não pela alegria do pastor Orcival, mas porque ele estava abrindo um precedente agora muito bom para quem quisesse largar suas mulheres e casar novamente. E aí que eu entro, meus irmãos, aí vem esse caso aí desse pastor que era um vice-presidente lá, uma pessoa de muito renome lá dentro, cai nesse escândalo. Agora, que moral tem esse pastor presidente? Porque esse pastor agora vai ser excluído, né? Pelo menos é o que deveria ser uma disciplina, porque não há condição desse homem, dentro de um escândalo desse, continuar como pastor de uma igreja. Até porque a matéria diz que os membros, houve um racha e uma polêmica muito séria. Os irmãos, prestem bem atenção, não estou aqui entrando no mérito do pecado do pastor, porque homem é homem e vai pecar mesmo. Mas eu venho mostrar como que o sistema religioso está, inclusive, dentro da Assembleia de Deus. Abra-se precedentes, primeiro que esse negócio que Deus está mostrando, Deus está falando, eu estou vendo aí que Deus só está mostrando o que agrada, que massageia o ego de todo mundo. Eu fiz até um vídeo no canal sobre isso, causa revolta das pessoas, né? Falei do pastor que é o pastor Abelinha, tem pessoas que ficam revoltadas, que eu estou julgando, não.
Eu estou falando de um sistema que revela tudo para todos, mas não revela o pecado, nunca revela o pecado que está dentro da congregação. Já percebeu? Esse é mais um caso. O pastor está lá à frente da, né, maior igreja, talvez, no Distrito Federal, com 450 congregações ali, pastoreando, vice-presidente, todo o glamour que a função lhe dá. Deus não mostra nada. Precisa de um irmão pegar o pastor, saindo do motel com outra irmã, para que o caso se torne público. Então, começa por aí. Essa balela. E tem pessoas que estão tão cegas com isso, tão cegas com esse glamour que os profetas estão dando. Né? É tão bom massagear o ego, né? O problema, meus irmãos, que esse massageio do ego está levando as pessoas a seguir homens que são perversos, que não têm temor a Deus. Eu vou fazer um vídeo comentando alguns comentários de alguns vídeos meus. Eu vejo ali as pessoas defendendo, por exemplo, a seita Maranata, mesmo provando que a origem das suas doutrinas são invenções, são ficções, transmitidas como revelações de Deus. E mesmo assim, o adepto da seita vem e defende aquele negócio. Então, a cegueira espiritual chegou a um nível sem precedente. Sem precedente. E aí nós vemos esses homens, eles não importam mais, irmãos, em pecar e continuar no pecado como se Deus não existisse. Enquanto os adeptos dessas igrejas, dessas seitas, estão achando que seus líderes são homens de Deus, eles estão manipulando, manobrando, fazendo o que quer. O que quer. E não tem quem possa questionar, porque a liberdade que eles têm e o domínio que eles têm sobre os adeptos é muito grande. As pessoas não entendem, não param para ver que elas estão alimentando um sistema que ele está corrompido pela ganância, pelo poder, a ponto que leva esses homens a acharem que eles podem fazer o que quer. O que leva a um pastor, presidente de uma instituição, ele larga sua esposa mais velha, casa novamente, agora o seu vice está lá, homem casado, está no motel com a irmã, normal. Só vai ser afastado porque foi pego. Não há temor. E eu vou dizer, pode ir no site da igreja, você vai ver o pastor pregando lá e profetizando e falando em língua como se fosse o verdadeiro homem de Deus. E as pessoas estão lá, glória, 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 sem nenhuma noção, sem nenhum, né? Então, meus irmãos, nós precisamos tirar essas máscaras do que está acontecendo. Não é para enfraquecer a fé de ninguém, irmãos, mas é para abrir os olhos. Nós temos que largar de ser tolos. Nós temos que parar de seguir homens, de falar que isso é Deus. Eu vejo pessoas defendendo o indefensável. Os escândalos vão vir, amém, ai deles. Mas e nós que estamos alimentando esse sistema que é promotor de escândalos? Amanhã eu vou fazer um vídeo falando do pastor que foi preso agora recente, acusado de estuprar uma criança de 10 anos. Podem falar essa palavra aqui, né? Mas já falei. É um absurdo. E esses homens estão nos púlpitos das igrejas. Isso mesmo. Homens nos púlpitos das igrejas têm amantes, estão aí cometendo torpeza sexual, impureza sexual, imoralidade sexual, normalmente, e estão lá no culto à noite entregando dons, pregando, falando em línguas, como se o Espírito Santo estivesse operando grandemente. É por isso que Jesus disse. Muitos naqueles dias vão dizer, Senhor, eu expulsei demônios no teu nome. Ah, Senhor, eu falei em línguas, eu profetizei, eu fiz... Eu não conheço vocês. Irmãos, em nome de Jesus, é hora de nós abrirmos os nossos olhos, irmãos, e começarmos a pôr nossos pés no chão, entender que nós temos que seguir a Cristo e a sua palavra. Ser cristão não é estar socado dentro de uma igreja, de uma instituição, e vai domingo, e vai segunda, e vai terça, e dá oferta, e dá coisa, e participa, e é reunião, é seminário, é encontro de casais, é encontro de jovem, é encontro disso, é encontro daquilo. E não muda nada. É um evangelho que não transforma vidas. Se os líderes estão desse jeito, transforma aqui.
Nós precisamos voltar para o Evangelho, para a simplicidade do Evangelho, irmãos. A entender que o Evangelho não é esse glamour religioso de templos luxuosos, não é? De templos luxuosos, igrejas com 5 mil, 10 mil membros, aquele luxo e dinheiro entrando, dinheiro entrando. Quando que nós vamos parar de alimentar esse sistema? Será que a igreja primitiva era esse sistema, irmãos? A igreja que morria nas arenas? Será que esses pastores de hoje, irmãos, que estão nesse glamour religioso, de pompa, suportariam o que os irmãos da igreja primitiva suportaram por amor a Cristo? Não. Vamos voltar ao Evangelho, irmãos. Vamos começar a viver o Evangelho dentro da nossa casa. Vamos começar a viver o Evangelho com as nossas esposas, com os nossos filhos, com os vizinhos da direita, da esquerda, da frente e de trás, com o colega de trabalho. Vamos começar a viver o Evangelho e parar de ser religioso. Porque seguir esses homens é isso aí. Que Deus tenha misericórdia, que Deus nos ajude. Nós vamos seguir à frente aí. Quem quiser ver a matéria está no jornal Metrópole, pode ver lá com mais propriedade. Que Deus nos abençoe. E peço a você que não é inscrito no canal, se inscreva, ajuda aí, comenta, dá o joinha, dá o dislike, fala alguma coisa. É importante. Nos ajuda a chegar aos 20 mil inscritos aí, estamos nessa jornada. O canal Evangelho Sem Máscara tem um compromisso com verdade, não temos medo de falar a verdade. Pode falar que nós estamos julgando pedra, que nós estamos mostrando fatos. Contra fatos não há argumentos. Tá? E não esqueça de orar pela esposa, pela família desse pastor. Peço a vocês. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.